Olá, sejam bem-vindos, todos vocês. Estamos iniciando a entrevista coletiva de hoje. Hoje nós vamos falar sobre temas palpitantes e temas importantes que nem estão assim, né, na imprensa toda hora, mas que são de grande relevância para a população. Hoje nós vamos conversar com o deputado federal Carlos Sampaio, deputado federal pelo PSDB, que está aqui conosco e vai nos trazer notícias de Brasília e nos atualizar com relação àquilo que está acontecendo por lá. Deputado Carlos Sampaio, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui hoje conversando com todos os ouvintes aqui da entrevista coletiva. Obrigado. Juliana Caetano conosco mais uma vez. Juliana, também mais uma vez, seja bem-vinda. E aproveita, faça a primeira pergunta ao nosso entrevistado de hoje. Olá para os telespectadores do Entrevista Coletiva, olá para você, Zé Arnaldo, deputado. Bom, deputado, eu acho que o principal assunto que tem estado aí bastante em discussão são as alterações das propostas para o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Eu queria começar falando um pouco desse estatuto que já tem 20 anos e que com certeza precisa de reformulações, né? Sem dúvida, Juliana. Na verdade, eu sou absoluta, portanto, eu acredito que as pessoas de 14 anos hoje detêm a informação que eu detinha com 21 na minha época. Portanto, não é possível que hoje um adolescente de 16 anos possa escolher o seu presidente da República, mas não saiba o que é sequestro, o que é estupro, o que é homicídio. Portanto, eu, a princípio, sou favorável à redução da maioridade para 16 anos. Mas nós sabemos que não é fácil conseguirmos isso. E por quê? Porque nós temos que mudar a Constituição, e mudar a Constituição implica votação em 2 turnos na Câmara, com 3/5 dos deputados aprovando, 2 votações, 2 turnos no Senado, com 3/5 dos senadores aprovando. Enquanto isso não é possível, também não é possível deixar-se sem uma resposta à sociedade que está vendo aí adolescentes de 17 anos, 17 anos e 11 meses praticando crime gravíssimos, sem uma resposta efetiva por parte da legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, é evidente que é uma legislação muito adequada, muito correta. Ela foi feita nos moldes de parâmetro para o mundo, mas também precisa ser aperfeiçoada, como você mesmo disse. Nós temos 21 anos de ECA, está na hora de aprimorá-lo e aperfeiçoá-lo. E mudanças precisam ocorrer e todas elas estão sendo feitas por mim, porque eu fui indicado pelo presidente da Câmara como relator de 20 propostas, 20 projetos de lei que estão tramitando na Câmara sobre este assunto. E, portanto, esses 20 projetos, cabe a mim analisá-los e apresentar um relatório que já está pronto, onde eu acolho algumas das sugestões e apresento outras inovações. Então, estou apresentando à Câmara Federal para aprovação na nossa comissão especial essa proposta com modificações do ECA, que esperamos seja votada na próxima terça-feira, porque já tentamos 2 semanas atrás, já tentamos nesta última terça-feira, e infelizmente o que nós estamos percebendo é que há um boicote efetivo por parte do PT e alguns dos seus aliados. Deputado Carlos Sampaio, o senhor já disse, e portanto a diminuição da maioridade não entrou aqui, porque essa é bem polêmica. O senhor deve ter colocado coisas mais amenas aí, depois aqui a gente vai falar sobre elas. Mesmo colocando coisas mais amenas, por que que o senhor acusa o PT de estar boicotando essas mudanças do seu... Olha, Zé Arnaldo, eu não faria, evidentemente, nenhuma acusação nesse sentido se eu não tivesse os fatos a meu favor. Nós estamos há 1 ano com esta comissão. Esta comissão fez audiências regionais por todo o país. O PT nunca se fez presente. Nas audiências ocorridas em Brasília, nunca se fez presente. Apenas na audiência pública em que eles convocaram e convidaram pessoas do interesse deles, é que eles compareceram. E não comparecem. E, infelizmente, nós temos uma Câmara com 513 deputados, na qual 423 são ligados à presidente Dilma e apenas 90 estão na oposição. Então, é uma situação difícil para você conseguir levar adiante esse projeto. E o PT, o que mais me assusta, é que ele não comparece à votação para que eu possa fazer a leitura do meu relatório, portanto, ele sequer sabe o teor do meu relatório, mas já se contrapõe, achando que vou apresentar medidas que efetivamente são contrárias aos interesses dos adolescentes. A mim cabe compatibilizar o interesse dos adolescentes na questão pedagógica, psicossocial, mas cabe também compatibilizar o desejo da sociedade que está indignada com o aumento avassalador de adolescentes praticando crimes sem uma resposta da sociedade. Agora, o senhor acredita que vai ser na próxima terça-feira votado? Por quê? O senhor teve alguma promessa? Porque nós temos aí o envolvimento do presidente da Câmara. O presidente da Câmara, o presidente Henrique Alves, entende que o tema é relevante para o país. Então, ele entrou realmente de corpo e alma nesse assunto para que possamos viabilizar a aprovação ou não, porque eu vou fazer a leitura do projeto, a comissão vai deliberar, pode aprová-lo
ou não, mas que não é justo é não ter uma deliberação sobre ele, porque o PT inviabiliza. Então quer dizer que o PT, na verdade, o que o senhor está dizendo é que ele não conhece o teor, quer dizer, não tem nenhum ponto que eles sejam especificamente contra para poder inviabilizar essa votação, deputado? Talvez. Existe uma proposta feita pelo governador Geraldo Alckmin, uma proposta materializada num projeto de lei que eu acolhi. Qual é essa proposta? Os crimes graves, os crimes gravíssimos, chamados crimes hediondos, eu estou propondo que o adolescente de 16 a 18 anos que praticar um crime hediondo não mais vai ficar internado até 3 anos, como diz hoje o ECA. Ele vai ficar internado até 8 anos, porque o caso é gravíssimo, demonstra uma deturpação mental evidente, demonstra uma falta de perspectiva de convívio social clara e nós temos que dar uma resposta efetiva. Este é um ponto. A majoração do tempo de internação para até 8 anos é um ponto, que eu diria de 12 pontos relevantes. E se este ponto é polêmico, votemos eles. Mas as outras 11, 10 alterações que o PT não é contrário, isso implica aprimoramento do ECA. Não é possível, esse estatuto precisa ser aperfeiçoado. Deputado, eu tenho aqui um resumo das propostas que essa comissão está estudando. Uma delas me chama a atenção porque me parecia até que já existia. Queria que o senhor explicasse essa proposta de avaliação psiquiátrica prévia para desinternação. O senhor cita o exemplo do Xambim, mas eu me lembro que o Xambim até passou por essa comissão. Então ele só passou porque houve uma determinação judicial. O senhor pretende transformar isso numa coisa rotineira? É essa a diferença? Zé Arnaldo, foi muito boa essa sua pergunta. Nós estamos prevendo algo que o Estatuto não prevê. O que é esse exame para detectar doença mental prévio antes da desinternação? O caso do Champinha, famoso. O caso do Champinha, o que aconteceu? Ele estava terminando o período de internação dele, que na época era de 3 anos. Sim. Ele foram 2 homicídios qualificados, estupros consecutivos da sua vítima, e ele ia ficar até 3 anos. Estava terminando isso, era evidente que ele tinha uma doença mental detectada, não havia nenhuma previsão para isso. Os promotores tiveram que se reunir, Zé Arnaldo, e criar pelo Código Civil o Instituto, se valer do Instituto da Interdição, para interditá-lo e daí colocá-lo efetivamente num estabelecimento psiquiátrico. Não é o caso. Nós estamos dizendo que este exame tem que ser feito para qualquer tipo de adolescente que praticou crime grave. Antes dele sair, ele tem que ter um exame prévio. Se detectar que ele tem a doença mental, tira-se da internação e coloca-se naquilo que nós chamamos de medida de segurança. Ou seja, ele vai para um estabelecimento psiquiátrico e enquanto não houver efetivamente a melhora dessa doença mental, ele continuará internado sem prazo para que ele possa sair. E por quê? Porque isso é em defesa dele próprio, que não tem consciência da sua atuação, não tem nenhuma capacidade cognitiva clara, e também da sociedade, porque essa pessoa violenta, com desajuste mental e emocional, não pode estar convivendo com a sociedade como se fosse uma pessoa normal. Ele não é. E, portanto, precisamos dar uma resposta que é a medida de segurança. Ele passa a ser internado, que é uma segunda registro aqui, uma segunda proposta, feita também pelo governador Geraldo Alckmin e que nós acolhemos em nosso relatório. Voltando aí ao aumento do tempo de internação, deputado, nós já temos aí centros socioeducativos problemáticos com os adolescentes ficando apenas 3 anos. Teria que haver uma reforma, uma reestruturação desses centros, se caso esse aumento para 8 anos seja aprovado, né? Sem dúvida, Juliana. Deixe-me dizer, o ECA tem 21 anos, tem suas diretrizes ali muito claras do que deve ter um sistema de internação, um centro de internação, só que nenhum gestor cumpre. O único modelo, e não sou eu que estou dizendo, quero deixar bem claro isso, é o Conselho Nacional de Justiça, que é aprovado por este Conselho Nacional, é a Fundação Casa de São Paulo, que só existe em São Paulo. Eu visitei, tudo bem, foram 8 regiões, mas eu tive um parâmetro de Brasil sobre o centro de internação. Realmente é uma coisa vergonhosa. Então, o que nós estamos fazendo 100% em defesa do adolescente? O próximo governante, assim que essa lei for promulgada, o próximo governante, ou seja, o próximo governador, terá o seu mandato, o prazo de 4 anos, para adequar os centros de internação àquilo que o ECA exige. Mas hoje já é assim. Mas qual que é a consequência hoje para esse gestor? Nenhuma. Nós estamos pondo uma consequência que vai no coração do político. Qual é? É ato de improbidade se ele não adequar os centros de internação àquilo que diz o ECA. E o que quer dizer é ato de improbidade? Quer dizer que ele se torna inelegível. Portanto, a consequência passa a ser gravíssima. Alguns poderiam dizer, Zé Arnaldo, Juliana, mas a lei de licitações, que é a 8666,
ela é uma lei que realmente impõe uma série de dificuldades para a licitação, até em defesa do dinheiro público. Para estes governantes que certamente poderiam usar contra a lei o fato de que a 866 é lenta, nós estamos propondo também no ECA essa modificação para que os centros de internação possam efetivamente ser construídos através do RDC. O que é o RDC? É um regime diferenciado de contratação. Esse RDC, eu nem sou favorável a ele, mas ele foi aprovado no governo da Dilma para a construção de estádios. O que é uma vergonha você afrontar a lei de licitações para construir estádios. Mas já que ela afrontou a lei de licitação para construir estádios, nada mais justo do que também um regime diferenciado para construir centros de internação para adolescentes. Eu estou ampliando o rigor da internação? Estou, de 3 para 8 anos. Mas eu estou dando uma perspectiva para o Brasil de se adequar os centros de internação àquilo que efetivamente o Estatuto propõe. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. Você que está nos vendo aí fala, mas vocês não vão falar de CPI da Petrobras, CPI do metrô? Vamos falar assim. A gente volta já conversando com o deputado federal Carlos Sampaio. Só um segundinho. Estamos de volta em entrevista coletiva hoje, conversando, ouvindo o deputado federal pelo PSDB, Carlos Sampaio. Estamos falando até agora sobre o ECA, mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente, mudanças que poderão estar em vigor em breve. Tem uma mudança que o deputado passou pelo assunto, eu gostaria de um pouco mais de detalhe, que é agravamento da pena para o maior que usa o menor para cometer delitos, né? Claro que tem que haver um vínculo, uma prova, etc. Mas tem um outro tipo de situação onde o menor é aproveitado não para cometer delito, mas para ficar vendendo bala na rua, para ficar pedindo esmola, enquanto o maior fica ali escondidinho. Isso é delito? Esse cidadão também é atingido pelas mudanças ou não, deputado? Não, na verdade não. Por quê? Porque eu sou relator, Zé Arnaldo, tão somente de 20 projetos que modificam as sanções que são colocadas aos adolescentes que praticam atos infracionais. Portanto, seriam crimes, só que praticados por adolescentes e jovens. Então, nessas hipóteses, o que acontece hoje? Eu estou realmente ampliando de 3 para 8 anos o período de internação dos adolescentes que praticam crimes graves. E eu acho que isso é uma resposta para a sociedade e tem um efeito inibitório. Ou seja, esse adolescente que falava, bom, é até 3 anos, então com 1 ano e meio eu estou fora, ele vai pensar 2 vezes antes de praticar qualquer ato infracional, porque ele sabe que agora ele pode ficar 8 anos internado. Mas tem o adulto que explora essa mão de obra. Mas, por outro lado, que punição nós estamos dando até hoje, o Código Penal, que punição que ele dá para o adulto que se serve do adolescente, para o adulto que usa o adolescente para a prática criminosa? Nenhuma, Juliana, nenhuma punição. Nós estamos criando uma modificação no Código Penal, que aliás é de 1940, uma modificação no Código Penal para dizer o seguinte: todas as vezes que um adulto valer-se de um adolescente, seja para o furto simples, seja para o homicídio qualificado, para o estupro, não importa o crime, valeu-se do adolescente, ele vai ter uma causa de aumento de pena. Ou seja, a sua pena vai ser agravada, para as pessoas poderem entender o que significa isso. De 1/6 até a metade. No momento em que for punir, ele vai ter um agravamento da sua pena, ou seja, ele também adulto vai pensar 2 vezes antes de chegar para o adolescente e falar, olha, vamos comigo, para você não acontece nada. A história do, entre aspas, você é de menor, exatamente. Esse adulto também vai pensar 2 vezes antes de valer-se desse adolescente. Bom, deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar da CPI, né, que esse é um assunto também muito importante. Pode até não resolver nada, mas por enquanto é importante. Nós temos uma CPI no Senado e temos uma mista que está para ser instalada ainda. No Senado, com a ausência da oposição, no caso do PSDB, tem sido um mar de rosas ali para os convocados. E aí a gente fica pensando, por que o PSDB, embora minoria, não vai lá para fustigar um pouquinho? A população fica ouvindo somente aquelas autoridades convocadas, ex-presidente da Petrobras, ex-diretor da Petrobras, onde eles vão lá, dão um show de informação, dizem maravilhas, e não tem ninguém para contrariar ou para contestar aquilo que é apresentado. O senhor não acha que, mesmo sendo minoria, o PSDB deveria participar mais ativamente desta CPI do Senado? Zé Arnaldo, eu tendo a concordar com você, se nós tivéssemos só esta CPI, ou seja, se realmente a CPI mista de deputados e senadores não fosse ser instalada,
você estava correto. Nem que fosse para fustigar, o PSDB tinha que estar ali. Mas como nesta quarta-feira, a semana que vem, nós vamos instalar efetivamente a CPI mista, não tem sentido nós darmos legitimidade a uma chapa branca, aonde o presidente da CPI do Senado, ele coloca que, no seu plano de trabalho, Zé Arnaldo, que ele vai ouvir determinadas pessoas e exclui o diretor da Petrobras que foi preso, exclui o Paulo da Costa, exclui o doleiro, o Youssef, que está preso por pagar propina para parlamentares. Então, aqueles que efetivamente estão envolvidos foram excluídos do plano de trabalho, porque entendeu o presidente da CPI do Senado que não havia oportunidade para ouvi-lo, não tinha sentido ouvi-lo. Nós não vamos participar de uma chapa branca sem nenhum sentido, que não vai levar a lugar nenhum, porque o nosso objetivo não é inviabilizar o governo, é saber quem desviou bilhões daquela que era a maior empresa do Brasil, e, aliás, a 10ª maior do mundo, e no governo do PT passou a ser a 120ª. Pulou de 10 para 120 a colocação da empresa Petrobras no mundo. É evidente que o brasileiro quer saber para o dinheiro de quem que foi. E não importa a coloração partidária, não importa se é um agente político, se é um agente público, se é um funcionário da Petrobras, um diretor, o dinheiro tem que voltar e o Brasil tem que saber quem foram estes, me desculpe a força de expressão, bandidos que desviaram dinheiro público dos seus próprios bolsos. É isso que nós queremos. E numa CPI mista, isso pode acontecer. Nessa chapa branca, onde o doleiro envolvido e o Paulo da Costa, que é o diretor da Petrobras, que foi preso, não são ouvidos, isso não tem o menor sentido. Mas o senhor não acabou de dizer agora há pouco, no bloco anterior, que 430 dos 500 deputados fazem parte, de alguma maneira, da aliança que governa o Brasil? Por que, sendo isso correto, o senhor espera melhor, né, resultado nessa CPI? CPMI. Eu fui de várias CPIs e várias CPMIs, duas delas muito importantes. CPI do Mensalão. Os presos estão lá na Papuda, eu fui o subrelator que definia as provas contra cada um dos envolvidos. Uma CPI que teve um resultado prático. CPI do sanguessugas, Arnaldo, das ambulâncias, você se lembra bem. Eu fui o subrelator que tinha que apontar as provas contra os envolvidos. 513 deputados, Juliana. 72 receberam dinheiro nas suas próprias contas. 72 marginais que usavam a roupagem de deputado para desviar dinheiro público. O que aconteceu com esses 72? Os nomes deles vieram à luz no dia 26 de setembro de 2006. 3 de outubro era a data da eleição. Desses 72, 67 não se reelegeram. O que isso mostra claramente para o país, que quando as pessoas detêm informação, elas votam corretamente. O que nós estamos buscando nessa CPI é isso. Numa CPI mista, como tem deputados e senadores, a mídia cobre com muito mais efetividade, as chances de conseguirmos algo é muito maior. Dos 26 membros, 6 vão ser da oposição. Então nós conseguimos ter um mínimo de mobilidade. O relator, que foi designado, o deputado que foi presidente da Câmara, Marco Maia, é uma pessoa que tem bom senso no relacionamento com todos. Ele sabe que o papel dele ali é defender, o nosso efetivamente é buscar quem desviou o dinheiro público, mas ele não vai inviabilizar uma proposta, ele não vai apresentar um plano de trabalho, que nem fez o senador do PT no Senado, onde diz que as pessoas mais importantes, que foram presas, que precisam ser ouvidas, não vão ser ouvidas porque não faz parte do plano de trabalho de uma CPI branca, que é a do Senado. Eu tenho certeza que essa CPI vai dar um resultado prático e nós vamos apontar ao Brasil, se Deus quiser, antes das eleições, quem são aqueles parlamentares, quem são aqueles diretores, servidores da Petrobras que efetivamente desviaram o dinheiro público. Porque a população, eu tenho bastante contato com a população por causa do nosso programa lá na Rádio Bandeirantes, no Jornal Gente, que a população às vezes tem a sensação de que a CPI serve só para trazer à luz esses políticos que acabam envolvidos aí em escândalos, serve até como uma publicidade para eles, né? Que eles aparecem bastante na mídia, o nome deles é sempre citado e que no final não acontece nada. Essa é a sensação que a população tem. Olha, Juliana, eu te dei 2 exemplos. CPI dos Correios, a CPI do Mensalão, estão presos hoje os envolvidos. A CPI dos sanguessugas, 72 deputados envolvidos, desviando dinheiro de ambulância, 68 não se reelegeram no ano da CPI. Se for para colocar em evidência aqueles que não prestam, já foi um grande serviço que a CPI prestou ao Brasil. Porque aquilo ali, repito, bandido não é deputado, deputado é deputado, bandido é bandido. Vamos mostrar à população qual a diferença de um para o outro, sem receio. Não importa, repito, a coloração partidária. Mas isso pode esbarrar no PSDB. Que esbarre. Se a pessoa desviou dinheiro público, tem que ser punida, tem que ser devolver o dinheiro público e tem que ser presa. Não importa o partido. O que não dá
é para a Petrobras estar na situação em que está e ninguém fazer nada. Deputado, dando um tempinho nesse assunto, mas ficando ainda na crise política, temos a Copa do Mundo aí. Me parece bem óbvio que as oposições, no caso o PSDB, se beneficiarão com manifestos, poderão se beneficiar, esse é o termo exato, com manifestos, com o fracasso da Copa, etc. O senhor acredita nisso, concorda com isso? Pode se beneficiar o PSDB com balbúrdias durante a Copa? Eu acho que ninguém, absolutamente ninguém ganha com depredação de patrimônio público, ninguém ganha com balbúrdia no sentido negativo da palavra. Eu escrevi um artigo, Zé Arnaldo, que foi para a Folha de São Paulo, chamado As Benditas Vozes que Vieram das Ruas, no movimento ocorrido em junho e julho do ano passado. Este ano que nós temos visto são black blocs, ou seja, pessoas que vão mascaradas destruir patrimônio público. Isso não tem nada a ver com manifestação pacífica ou cívica. A manifestação cívica é sempre bem-vinda. Manifestação no sentido de depredação, de briga, de violência, não é bem vista, não é benquista. O PSDB torce para que elas não ocorram. E vou dizer mais, quem precisa se valer de manifestações em que haja agressão e depredação para ganhar uma eleição é porque não tem valor. Ou ele tem o seu próprio valor, ou senão ele fica torcendo para que as coisas deem errado. Quem torce para que as coisas deem errado, quem fala mal dos outros o tempo todo, é porque não tem nada de bom para falar de si mesmo. Não é o caso do nosso pré-candidato Aécio Neves. Nós não torcemos contra o Brasil. Tomara que a Copa seja um sucesso, tomara que ganhemos esta Copa, tomara que tudo ocorra bem, porque é bom para a imagem do país. Quem torce contra a presidente Dilma neste momento para inviabilizar a Copa, torce contra o Brasil. Eu torço contra ela na reeleição, não na Copa. Na Copa, acredito que o Brasil vai ser campeão ou não? Torço para isso, mas torço muito mesmo. Gente, nós estamos chegando ao final aqui do programa. Quero agradecer a presença do deputado Carlos Sampaio. Assunto CPI, assunto ECA, esse assunto nós vamos continuar monitorando diariamente aqui nos nossos telejornais, na Rádio Bandeirantes também, no Jornal Gente e, claro, conversando com o deputado. Muito obrigado pela presença, viu, deputado? Eu que agradeço, Arnaldo, Juliana, muito obrigado pela oportunidade. Juliana Caetano, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a você, Zé Arnaldo, até a próxima. Até a próxima. E para vocês todos, obrigado pela companhia aqui na Entrevista Coletiva. Uma boa semana a todos. Até a próxima. Tchau.